né? Transformando a aprendizagem aqui dentro do programa Em Boa Companhia. Bom dia, Aline. Bom dia, Silvano. Bom dia aos ouvintes. Bom dia, seguidores. Bora lá, né, Aline? Mais um dia. Mais um dia. Como eu prometi na semana passada, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o autismo, né, que a gente está falando sobre os transtornos do neurodesenvolvimento. E o transtorno do espectro autista, né, a gente fala TEA, né, a sigla TEA ou autismo, é um dos transtornos. Esse transtorno ele pode ter sinais desde os primeiros meses de vida. E ele causa déficits na comunicação, na interação social, comportamentos restritos e também interesses restritos e comportamentos repetitivos. Assim, é o que é mais comum, né? Mas pode ter outros déficits, né? Outras coisas que pode estar caracterizando, que pode estar sendo do transtorno, do quadro, como dificuldades sensoriais. Você já deve ter ouvido falar que eles andam na ponta dos pés, né? Ou tem alguma restrição alimentar, tem determinados alimentos que eles nem se recusam a experimentar, né? Ou para comer tem que estar tudo muito separadinho. Isso são algumas coisas, né, questões sensoriais que também é comum no autismo. E os interesses restritos, né, porque às vezes eles gostam muito de uma coisa só, uma coisa que às vezes não é comum, né, para as crianças. Então ele foca só naquilo, só quer aquilo, só aquele interesse dele. Os movimentos repetitivos é uma forma de autorregulação, né? Eu acho que é um dos mais difíceis para as pessoas lidarem, né? Então a criança às vezes ela tem dificuldade ali, ela está com uma dificuldade de autorregular emocionalmente, então ela passa a fazer movimentos repetitivos como balançar a mão, assoviar, dar gritos, andar de um lado para o outro, cada um tem um jeito. E quando você vai analisar, né, passa a perceber que aquilo foi desencadeado depois de um momento de estresse, depois de um momento que ele, né, se perdeu ali na rotina. Então é bom ter esse cuidado, né, para ver o que está causando, para poder estar mudando esse comportamento, né. Os especialistas trabalham muito isso, né. A gente tem até a ciência do ABA, que é uma ciência que trabalha mais diretamente para mudanças de comportamento, né, do autista. Então, assim, uma das coisas mais difíceis que as pessoas têm de lidar seria isso, da questão da dificuldade da comunicação, né, que tem uns que são não verbais, né, eles não falam, mas mesmo aqueles que falam, às vezes a comunicação não é funcional. Ele fala, mas não dá para bater aquele diálogo, né, ter aquele diálogo, bater papo. E eles têm muita dificuldade também de estar entendendo quando é algo do sentido figurado, né? Contextos diferenciados, então tem essa dificuldade. E a gente tem os níveis, nível 1, nível 2, nível 3. As pessoas falam leve, moderado ou grave, quando na verdade o nível 1 seria o que o pessoal conhece como nível leve, que ele precisa de, né, pouco suporte, né, e alguma terapia, vai desenvolvendo ali com pouco suporte. O nível 2, que seria o que o pessoal conhece como moderado, ele precisa de suporte e algumas terapias. Então ele vai também até bem. E já o nível 3, que seria o que o pessoal conhece como grave, ele precisa de muito suporte, apesar das terapias. Então, mesmo tendo todas as terapias que o seu quadro de espectro exige, ele ainda precisa de muito suporte, né, para as atividades diárias, para a interação social, para a comunicação. E então é assim que a gente fala. Mas claro que sempre tendo a terapia, tendo estimulação para desenvolvimento, cada profissional, porque as terapias são de multiprofissionais, né, vários profissionais, cada profissional estimulando dentro da sua área, o indivíduo consegue se desenvolver. E aí, dependendo de cada caso, é um caso mais lento, né? É mais lento, é mais
o processo mais lento, tem uns que vai ter facilidade, por exemplo, na leitura, na escrita, na alfabetização, porque é comum no quadro autista ter a hiperlexia. Criança com 3 aninhos, ela já aprende tudo sobre letra, decora letra e já começa a querer ler, sabe? Isso não é comum no desenvolvimento típico. E aí a gente chama-se de hiperlexia. Então, este autista que tem hiperlexia, ele vai ter conseguir melhor o processo de alfabetização, porque ele vai aprender muito rápido, então ele consegue ali, e passa a ser até um interesse restrito dele. Então ele quer brincar sempre com letra, com números, se familiariza ali com livros, então ele vai se desenvolvendo desta forma. E já tem aquele que não tem a hiperlexia, né, e vai ter um pouquinho mais de dificuldade ali na alfabetização, mas também vai conseguir, né, a gente tem que estar usando estratégias diferenciadas, né, com diversas entradas sensoriais, trabalhando o auditivo, o visual, o sensorial mesmo, tátil, né, para ele conseguir a repetição, né, se a gente aprende por repetição, uma criança no espectro autista vai precisar ainda mais, né, eles são muito adeptos à rotina, né, então quando tem uma mudança de rotina, ele tem uma dificuldade de lidar com aquela. Então, isso na adaptação escolar também influi muito, né? Contribui muito quando tem uma rotina visual que ele vê, você fala e ele vê. Como eu falei, tem dificuldade de situar ali no contexto. Então, às vezes, você só falar, ele não compreende, mas você fala e mostra a imagem, ele já vai compreendendo, já aprendendo a esperar, entendendo que depois vai ter outra coisa, né? Que ele vai poder fazer aquela outra coisa depois, ele vai entendendo essa questão de tempo, de coisas que acontecem uma atrás da outra. Então, o diagnóstico, quanto antes, melhor, né? O diagnóstico precoce, porque você já vai estimulando dentro ali do período mesmo de desenvolvimento humano, né? O principal período é a infância, até os 3 anos principalmente. Então, mesmo que não se feche o diagnóstico, percebendo o atraso, procurou o profissional, já é possível estar fazendo estimulação para que esses prejuízos não sejam tão grandes lá na frente. E aí, quem fecha o diagnóstico é sempre o médico, né, o neuropediatra, ou psiquiatra infantil, especialista na área. Mas é sempre bom ter, né, avaliações de outros profissionais, né, que avalia mais profundamente cada um em sua área. Igual na psicopedagogia é possível fazer um rastreio, né, a partir dos marcos do desenvolvimento, a partir de uma boa anamnese e observação ali dentro de consultório também é possível sim rastrear o transtorno e estar encaminhando para o médico e para outros profissionais. E como uma das principais características é o déficit na comunicação, uma das principais terapias é da fonoaudióloga, né? Aí é uma das principais terapias que praticamente todo autista, né, tem que estar fazendo. Mas sempre tem outras também, terapeuta ocupacional, a própria psicopedagogia, né? E atividades físicas que pode estar ajudando também, que são recomendadas. Muito bem, tá? E você falando do autismo hoje, né? É um outro problema enfrentado, imagino eu, nas escolas, né, Aline? Sim. Você acha que os profissionais eles estão preparados para lidar falando de autismo, né? A gente já falou de outros transtornos, mas o aluno autista nas escolas hoje, o profissional ele está preparado para lidar com esse tipo de situação dentro de sala de aula, direção dentro da escola? Não, porque parece que é algo novo, não é porque é algo novo, assim, como eu falava da inclusão, agora está assim, antes o autista ele era matriculado diretamente nas escolas especiais, né, nas APAES, e não ia para a escola regular. Então, quando ele vai para a escola regular, tem um desafio muito grande para o professor estar incluindo ele ali na sala, né, porque tem essa questão da interação social, que às vezes ele não vai interagir, ou às vezes ele quer interagir, mas ele não sabe como interagir. Então, às vezes ele quer estar perto do coleguinha, ele não vai lá conversar com o coleguinha, ele vai lá e mexe com o coleguinha, puxa o cabelo do coleguinha, entendeu? Porque ele tem essa dificuldade de interação. Então, isso é difícil.
E para a escola ainda não está preparada, mas muitos profissionais estão se preparando. A gente vê sim que os professores, muitos profissionais aí procuram estudar, procuram fazer curso, mas é sim um desafio, porque é uma demanda, 4 horas na escola, é uma demanda muito grande, e teria que, para adaptar a criança autista, tem que estar mudando muito ali na rotina escolar, tem que estar adaptando tanto o currículo quanto a própria rotina escolar, porque ele não consegue ficar ali todo aquele tempo sentado. Ele vai ter um momento que ele vai ter que sair um pouquinho da sala para ele se autorregular, para ele se acalmar novamente, para evitar algumas crises. Depois que já entra na crise, é mais difícil de tirar, que ele pode machucar o outro ou se machucar. Aí vai ter esse momento de ter que fazer atividade que envolve o corpo como um todo. Quando eu falei, tem que ter várias entradas. Ele não vai ficar ali sentado olhando o professor explicar, ele não vai estar entendendo. Às vezes ele tem que manipular o objeto, ele tem que sentir, ele tem que vivenciar. Isso em sala de aula muitas vezes é difícil, né? É quase que impossível. Então, por isso que tem a lei, né, que garante o professor apoio, porque o professor apoio faz esse papel de estar incluindo, de estar entendendo o momento de tirar da sala, né? Não, ele está ficando um pouquinho nervoso, agora eu vou tirar ele um pouco da sala, depois eu vou voltar. Eu vou preparar uma atividade sensorial lá para fora, lá no pátio, uma atividade psicomotora que ele vai, né, usar o corpo como um todo, aí ele vai se acalmar. Então, por isso que tem professor apoio. Aí depende também aí da escola, né, para estar ajustando com esse professor apoio o que pode ser feito, o que deve ser feito. E quem vai entender melhor o que é quem está próximo, né, que é o professor apoio. Ele vai estar entendendo o que está desencadeando alguns comportamentos inadequados, que é quando eu falei dos movimentos repetitivos, de algumas coisas. Então, alguma coisa pode estar desencadeando, a gente tem que tentar evitar. Então, assim, preparado totalmente não está, mas estão procurando sim se preparar e é sim um desafio. Essa importância além do professor, né, ter outros profissionais, né, como, né, uma pedagoga, um psicólogo, né, para trabalhar em conjunto ali com o professor, né, a importância de ter esses outros profissionais, né, também atendendo nas escolas, né? Isso, o ideal seria toda escola ter uma fonoaudióloga, né? Um psicólogo, uma psicopedagoga, né? Mas enquanto não tem, a gente vai se organizando. A gente sabe que a realidade é outra e tem, como se diz, se virando nos 30. Aí na minha prática eu sempre faço relatório. Meus relatórios eu sempre coloco orientação para a escola, sempre procuro fazer visita escolar. Se me ligar, a gente marcar reunião, eu vou lá, faço. A gente faz, às vezes, tem casos que eu já fiz reunião com outros profissionais por videochamada mesmo, porque é outra cidade, mas a gente faz reunião sim. Isso parte muito da família e da escola e dos profissionais, para ter essa parceria. Se tem, o ganho é muito maior. Né? Com certeza, tá aí, né? Mais alguma coisa para hoje? Não, por hoje é só. Por hoje é só, então tá aí, até semana que vem. Até semana que vem. Se Deus quiser, a gente volta aí com mais um tema, né, para a semana que vem. Bom final de semana, viu, Aline? Para você também, para os ouvintes também, seguidores, e obrigada. Tudo bem, vamos lá para o intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta, tá? Aqui com a nossa programação.